entre Miami e Orlando. Fique informado com o maior jornal brasileiro da Flórida. Para anunciar, ligue 954-938-9292. 954-938-9292. Ou pelo e-mail sales@gazetanews.com. YouSend é o app de remessas para envios de dinheiro ao Brasil. Baixe agora mesmo o app YouSend no seu celular e faça sua remessa com a melhor taxa do mercado. Com YouSend, você tem transparência, segurança e rapidez nas suas transferências internacionais. YouSend. Send money worldwide. Outlet All Hendrickson. O Outlet da All Hendrickson, a concessionária dos brasileiros na Flórida, está arrasando. Todos os modelos e marcas estão com preços e condições que a concorrência pira. Um timaço de brasileiros pronto para te ajudar na compra do seu carro zero. Outlet All Hendrickson. Estamos esperando você. Aproveite e troque o óleo por sintético a R$ 34,95 e o comum por R$ 19,99. Estamos em 2 endereços, na 5401 e 5201, na West Sample Road, Coconut Creek. Acesse alhendricksontoyota.com. Anote aí o telefone 954-545-6532. 954-545-6532. Outlet All Hendrickson. Se você se envolveu em um acidente de carro, você precisa de um advogado. Bateram no seu carro? Você tem que ligar para o Berman Law. O time de advogados do Berman Law vai ajudar você a ser pago. Fale com um advogado do Berman Law em uma consulta gratuita. Ligue para 1-800-375-5555. Seu advogado só receberá se você receber. Se você não receber, você não paga. Se você se machucou em um acidente de carro, você tem que ligar para o Berman Law. Ligue para uma consulta gratuita. 1-800-375-5555. Tá na hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje é terça-feira e a terça foi reservada para você tirar dúvidas e se autoconhecer no Tá na Hora com o Doutor. Apresentação: Neise Cordeiro. Tá na hora. Muito boa tarde a todos vocês que já estão aí conectados com a gente através do Facebook Live do Jornal Gazeta News e também através do aplicativo da Rádio Gazeta News, disponível aí no seu iPhone ou no seu sistema Android. Eu sou Neise Cordeiro, apresentando aqui no programa Tá na Hora, o Tá na Hora do Doutor de hoje, que felizmente, né, conseguimos aí fazer essa conexão com o Dr. Richard Silva, que se encontra em São Paulo, no Brasil. E antes de mais nada, nós vamos entrar aqui um pouquinho com a mensagem de nosso anunciante, que é o Latinos Meat Market, onde você encontra aí produtos para a família, né? Produtos alimentícios, produtos de última necessidade, o seu pãozinho quentinho, seus vegetais fresquinhos e frutas também fresquinhas, além da melhor seleção de carnes, aves e frutos do mar, tudo com um ótimo preço e atenção para os horários de atendimento, que o Latinos Meat Market, em decorrência por causa do coronavírus, né? Eles estão atendendo em horário especial de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, e no domingo, das 8 da manhã às 7. Estão fechando um pouquinho mais cedo, né? Para poder fazer aí a desinfetar todas as prateleiras, os caixas e também organizar tudo aí para que esteja disponível para toda a comunidade. Então passem lá na 1718 West Hillsborough Boulevard, em Deerfield Beach, esquina com a Military Trail, e façam as suas compras aí, né, sempre que necessário, né? Fiquem em casa, cabe ressaltar aí que vocês têm que ficar em casa, mas no momento que tem que comprar alguma coisa, que enviem uma pessoa, né, que é o ideal para vocês manterem-se aí protegidos por causa do coronavírus. Bem, e a gente já se encontra na linha aqui com o Dr. Richard Silva, que nós sentimos a falta dele a semana passada, não pudemos falar com ele na última semana, mas ele está de volta aqui conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Ney.
Tudo bem? Tudo bem. Espero que se encontre bem aí com toda a sua família, né, no Brasil. Como é que Tô. está a situação Tem por uma- aí, doutor? Aqui tá menos mal, tá menos casos. Eu acho que o Brasil todo chegou em 1.300 mortes e São Paulo 608 mortes. E a notícia boa é que em São Paulo, só no estado de São Paulo, eles deram mais de 1.500 altas do hospital. Então, a gente está recuperando, menos casos sérios nos hospitais. Sim. E eu acho que vai ter mais gente infectada, mas parece que não é tão severo aqui como em Nova York, por exemplo. Sim, né? Então são Graças boas a Deus, notícias. É bom saber que Boas temos notícias positivas aí. Eu estou colocando aqui na tela também os números de casos atualizados até hoje, né? Em São Paulo nós temos confirmados 8.895 casos e mortes, 608 mortes, né? Até o momento. E no Brasil todo, né? Temos mais de 23.700 casos e mais de 1.300 mortes, né? Infelizmente. Mas, doutor, o que você tem visto aí, né, na cidade de São Paulo? Como que está o ambiente ou no país inteiro, através das notícias que você tem acompanhado aí? Fala pra gente um pouquinho. Sim, a gente foi em alguns médicos aqui, só para ver como é que tá, e conversando com meus colegas aqui, e o povo tá levando sério, o povo tá isolando, você vê todo mundo piscando as luzes nos apartamentos com música interessante, tiveram tipo música online, e todo mundo tava piscando as luzes, você vê aqueles apartamentos altos, e todo mundo piscando as luzes, então o povo tá divertindo dentro de casa, e eles deram, só para você ter uma ideia, eles deram 15 mil multas em São Paulo, a maioria para empresas que abriram sem autoridade, só a polícia está em cima, eles estão fechando as coisas e levando sério, mas eu acho que o público aqui está levando sério, eles não estão assim apavorando, mas eles estão tomando precauções. Eu estou vendo muita gente usando máscaras na rua e não, ficando dentro dos carros, os restaurantes só para entregas. Sim. A única coisa aberta aqui é supermercado e os supermercados e as farmácias, e mesmo assim tem linhas no chão para você separar um do outro. As caixas, quando você vai pagar, tem uma folha de plástico separando a caixa e o cliente. Está bem organizado aqui. Eu estou feliz aqui. Sim, estão implementando aí as regras, né? Seguindo aí a prática, né? Porque tem muita controvérsia, né, acontecendo aí no Brasil, que o Ministério da Saúde, né, os representantes do Ministério da Saúde falam uma coisa, o presidente Bolsonaro age de maneira diferente, né, ao que deveria ser feito, né, de acordo com as ordens e orientações da saúde. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso aí, doutor? Sua opinião? Olha, eu acho que o Brasil é um espelho igual aos dos Estados Unidos, né? Os dois eu acho que são similares nesse caso. Os ministros de saúde nos Estados Unidos e aqui querem que tudo fica fechado. Nos Estados Unidos eles estão querendo que tudo fica fechado até o 1º de junho, nem abril, nem maio, como o presidente falou. Mas os políticos, como eles preocupam com a área de economia, eles estão tentando ser mais otimistas, vão falar que no fim do mês vai abrir as coisas, estão tentando abrir as coisas, mas a realidade é que até os casos começam a diminuir e melhorar, até a gente virar a esquina, não vai dar para falar nada. Por exemplo, eu não posso falar para vocês quando que vai melhorar. Eu sei que vai melhorar, mas pode ser 2 semanas, pode ser 4 semanas. Então, a gente tem que esperar, temos que segurar o boi um pouquinho mais. E porque se a gente abrir tudo agora e piorar, aí vai ser um catástrofe. Aí vai ser horrível, né? Aí vai ser os hospitais lotados, não vai ter os aparelhos de ventilação que a gente precisa. Então, eu acho que a gente está no caminho certo e a gente tem que ir devagar e com cuidado, e logo, logo o sol vai sair e a gente vai saber que está tudo bem. Isso não vai ser o fim da gente. Nós vamos sobreviver isso. Só que tem que ter um pouquinho de paciência. Agora, eu sei, quem está em casa, quem não está trabalhando, eu estou fora da clínica mais de 3, 4 semanas, mas o que a gente pode fazer? Eu estou atendendo o paciente por telefone o máximo possível. A gente está fazendo coisas mínimas na clínica, mas é o que é. Não pode acelerar. Isso é uma coisa de natureza. Tem que deixar o vírus espalhar. E o bom notícia é que as casos sérias estão diminuindo. A porcentagem de morte nos Estados Unidos é 1,3%. É o melhor. Como eles estão falando mal, que os Estados Unidos tem os maiores casos, maior morte. Sim, por tamanho é o maior. Mas se você olhar a porcentagem de morte do vírus é 1,3%.
Isso é bem pouco, entendeu? A gripe é 1%. Sim. Então não tá tão mal assim. Agora, tem gente doente, sério, tem gente no hospital, não quero minimizar, não quero tirar a severidade da doença, tem gente morrendo, especificamente em Nova York, tem muita gente no hospital doente, mas se você vê a porcentagem de povo ficando doente e melhorando, é muito mais alto que o povo morrendo, entendeu? Sim, que aqui até no estado da Flórida não é reportado, né? Nós não vemos aí nos números dos casos que foram isso recuperados, é outra falha né? dos governos. Os governos estão, em minha opinião, eles estão tentando segurar essa informação, entendeu? Porque não é bom para negócios, entendeu? Sim. Mas, por exemplo, em Palm Beach County total, não só West Palm Beach, a cidade, mas o bairro de West Palm Beach, que é Boca até lá em cima, né? Só morreram 91 pessoas. Not that bad. I mean, não é triste para as 91 pessoas, mas a população de West Palm Beach deve ser 8 milhões, 9 milhões. Broward County é quase 10 milhões, entendeu? Então, se você comparar, por exemplo, gente atropelada de carro, é mais que isso. Então, não é tão mal. Tem uma parte boa nisso, tá? A gente está conseguindo... Nós começamos atrasado. O Brasil teve a vantagem que demorou para chegar aqui. Os Estados Unidos começou um pouquinho atrasado, porque o anúncio nos Estados Unidos foi em janeiro e ninguém fez nada até março. Então, perdemos quase 3 meses de tempo de preparação para preparar os testes. Eu recebi os testes para o consultório lá na clínica semana passada, só bem tarde. E agora a gente tem capacidade de fazer exame lá, de nariz, de boca, essas coisas. Mas demorou, estava sem organização. Então, o país foi pego assim, sem preparação. Mas agora, os governadores dos estados estão levando sério. E eu acho que a gente está virando a esquina nesse problema. E vai melhorar. As próximas 2 semanas você vai ver, vai dar uma melhorada grande. Mas como médico, a gente tem que tomar cuidado em falando isso. É quando você fala para o paciente que ele está melhorando, aí ele vai, bebe cerveja. E não, igual na clínica. A gente fala, não, espera uma semana, calma, toma água. Senão o cara sai, bebe cachaça, bebe cerveja, vai dançar, fica acordado a noite toda, aí pior. A imunidade já baixa, né, doutor? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que em 2 semanas vamos saber muito mais. Hoje, se você me perguntar hoje, já está melhor, já está melhorando. Agora, eu não sei se é temporário, vai piorar de novo, ou vai continuar melhorando. Mas em 2 semanas nós vamos saber claramente o que está acontecendo. Eu acho que as coisas de social distancing estão funcionando, né? Está funcionando. E a gente tem que esperar um pouquinho mais. Estamos quase lá. Sim. E vamos falar um pouquinho assim sobre possibilidades de tratamento com medicação, né, doutor? Que o pessoal tem falado muito sobre a cloroquina e hoje pela manhã eu ouvi nos noticiários, né, que o Brasil havia suspendido os tratamentos ou a pesquisa, né, estudos com o tratamento da cloroquina, porque haviam muitos efeitos secundários. Então, qual é a sua opinião sobre a cloroquina? O que seria cloroquina, né? Quais são esses efeitos secundários? Se, na sua opinião, está certo suspendê-los no momento? Ou qual é a sua opinião? O que você tem escutado por aí, doutor? Ok, excelente pergunta. A minha opinião, eu uso esse remédio na clínica. A gente trata pacientes com lúpus e artrite, outras coisas. É um remédio forte, não é um remédio de brincadeira. Mas, se você tem um paciente monitorado, você conhece o paciente não tem problema de coração, tem que fazer um cardiograma e ver que o paciente não tem um negócio que prolonga o batimento do coração chamado QT interval, que a gente pode checar no cardiograma e nos pacientes. Se o paciente não tem histórica de problema de coração e tem o rim funcionando direito, não tem problema. Tem um efeito colateral longo prazo que é de vista. Mas isso é pra gente que toma longo prazo, que tem que monitorar a vista, essas coisas, que é forte. Mas se você tomar por 5 dias, não vai afetar a sua vista. Só se você tem problemas de vista, de princípio, tem que ver se o paciente não tem nada como macular degeneration, essas coisas, é perguntar ao paciente. E o paciente não tem histórica de problema de vista, de olho, de vista, e aí pode usar. O maior problema é em pacientes que têm problema de coração. Então, se o paciente tem problema de coração, aí sim, tem que tomar cuidado, pode até, o paciente pode ver um cardiologista se é necessário, mas eu acho que
Se o paciente está morrendo, está doente, eu não ia dar isso para um paciente saudável. Mas se o paciente está bem doente, está piorando, está indo para as máquinas, para UTI, para ser entubado, eu ia dar para o paciente por 5 dias com azitromicina e zinco. Né? O zinco é 220 miligramas uma vez por dia, a azitromicina é 500 miligramas uma vez por dia por 5 dias, e o cloroquina é 200 miligramas 2 vezes ao dia por 5 dias. É curto prazo, é 5 dias só de tratamento. Que é um tratamento para os casos mais severos, né, doutor? É a pessoa que já está num caso bem severo. Está doente, right? Sim. Então não é para gente que está com gripe, está com tosse, está com uma febre, não é para isso. Mas gente que está bem severo, pneumonia, está com... Eu já vi muitos casos aqui no Brasil e nos Estados Unidos pela internet. Até um médico, não sei se você viu essa reportagem, teve um médico que falou com o Dr. Oz, ele é um médico de emergência lá em Nova York, que ele tomou e o pai dele estava no nursing home, né? Estava numa casa de velhinho, com 77 anos, estava morrendo também, estava entubado os dois, e tomaram o remédio e melhoraram. Então eu acho que o Boris Johnson também tomou remédio e já saiu do hospital. Sim. Então eu acho que não é uma coisa que todo mundo precisa tomar. Eu sei que o povo apavora, acha que tomando esse remédio vai melhorar. Não funciona assim. Mas pro caso certo, o paciente certo, eu acho que dá uma melhorada. Eu acho que ajuda. E esse remédio ele é fornecido com prescrição médica aí no Brasil, doutor? Ou as pessoas podem comprar ele sem nenhum tipo de prescrição? Não. Aqui está proibido, né? Até para medicina, quando você prescreve, tem que ter um caso sério, tem que escrever que é um caso sério, o paciente está no hospital, está doente. E nos Estados Unidos também está meio bloqueado porque eles não querem gastar o supply todo do remédio em gente que não merece. E infelizmente, teve algumas mortes em povo tomando remédio por se caso próprio, não, errado. Né? Isso daí que é o errado, né, gente? Não se mediquem por si só, né? Não se automediquem aí, por favor. Ouçam os médicos, né? Que é muito importante que a pessoa tenha essa precaução, né? Esse devido cuidado aí, né? Não pense que o remédio é só para qualquer sintoma pequeno, você já se automedicar com coisas muito fortes, né? É muito importante. E infelizmente isso. Também eu leio uma reportagem que eu fiquei triste disso, que há muitos médicos que estavam pegando remédio para eles, para usar em casa, para ter em casa. Eu não fiz isso, eu não tenho remédio na minha casa. Eu acho isso errado, pegar remédio se você não precisa. Tem que ser pro público todo, So eu acho isso errado e, deve dar uma multa, uma coisa para eles, porque isso é errado. Agora, para quem precisa, quem tá doente e não tem problema de saúde, que o médico aprovou, seu médico vai olhar o coração, vai olhar o exame de sangue, vai olhar o paciente tem algum histórico de problema de vista, de macular degeneration, essas coisas. Se está clear, se não tem problema, contraindicação, o médico pode prescrever 5 dias de tratamento e está dando uma melhorada grande. Agora, para uma pessoa tomar que não tem nenhum sintoma, que só testou positivo e não tem nada, também está errado, né? Eu acho que isso... Você não pode tomar remédio quando não precisa. O remédio não ajuda a prevenir nada, porque é uma infecção de vírus. Então, não tem a prevenção é ficar longe do povo, lavar a mão, não tocar a mão. Outra coisa que eu queria falar nesse assunto, já que a gente chegou antes que eu esqueça, por favor, é que o celular, eles provaram aqui nos Estados Unidos que o celular tem muito vírus e bactéria. Então, uma coisa que todo mundo pode fazer, a gente já está lavando as mãos. Limpar o celular, né, gente? Limpar o celular. Se você coloca o celular no rosto, você pode passar o vírus da mão pro rosto no celular. Então, eu acho que é uma coisa importante. E, of course, você não vai usar Clorox no celular, mas você pode usar álcool para limpar o celular. Até o Apple é aprovado para álcool. Não usa Clorox no celular, que pode dar problema. Mas esses wipes e álcool você pode usar e não afeta o celular. Lembra de limpar a capinha também, se você tem capinha no celular, para limpar a capinha. Porque o celular é uma coisa que a gente põe no rosto, põe na mesa, põe na mão. Falamos o tempo inteiro, né, doutor? Falamos o tempo inteiro o celular assim perto da boca e as partículas da saliva aí tocando, né? Caem aí no celular. Sim. Muito importante essa dica mesmo. Muito boa mesmo. Imagina, você vai no banheiro, você lava a mão com água quente, sabão e tudo, você vai e toca no celular de novo, você contamina a mão de novo. Exatamente. Sempre que chega em casa então, é bom dar uma limpadinha. Sim, eu acho que,
não é uma situação perfeita, a gente está em casa, não estamos ganhando dinheiro necessariamente como um país, tem muitas empresas fechadas e eu sei que está muito prejuízo, mas eu acho que não tem outra maneira, essa é a maneira certa, porque o vírus é muito perigoso, é muito forte, tem muitas pessoas que, graças a Deus, pegaram uma forma fraca do vírus ou tiveram uma imunidade boa, mas tem muita gente que morreu, muita gente famosa até que morreu. Então, a gente tem que tomar com cuidado, levar a sério, fazer as partes que a gente pode fazer e a outra parte a gente deixa para Deus, né? Deus vai cuidar da gente. Sim, com certeza, doutor. E muito boas recomendações e dicas. E quando que nós podemos esperar aí o doutor e sua família regressando aos Estados Unidos, né? Alguma coisa aconteceu aí nesses voos? Dá um update para nós aí. Não, aqui a gente está, né, fazendo os projetos aqui para passar o tempo, mas tá difícil achar passagem de voltar, porque é só São Paulo que está voltando e eu acho que não tem gente suficiente para encher o avião e eles ficam cancelando os voos. Mas nós vamos achar uma maneira de voltar. Hopefully essa semana a gente vai, até o fim da semana a gente tá lá. Com certeza, e estaremos aqui aguardando seu regresso, né, para a gente ter mais informações, falando aqui do que está acontecendo. Sim. E também passando informação geral sobre saúde, né, porque a saúde é em primeiro lugar e estamos aí sempre, a vida continua, né, doutor? Temos que manter o pessoal informado, com uma vida saudável, que se a gente vive com uma saúde, o que importa é isso, né, para a gente poder combater aí esses vírus, não só o coronavírus, mas outros, né? Você não pode parar de viver. Você tem que viver, é bola para frente, todo mundo bola para frente. Mas, claro, vamos usar as precauções, vamos ter todos os cuidados que a gente deveria ter e vamos conseguir e vencer nisso. Então, eu acho que o Brasil e os Estados Unidos, os dois vão vencer. E o Brasil está um pouquinho mais adiantado que os Estados Unidos, porque demorou mais para chegar aqui. Eu acho que os dois vão vencer e nós vamos voltar ao normal. Vai levar um tempinho, mas depois vamos olhar para trás e vamos ver que passamos rápido e sem muito mal. Eles estão falando agora que vai ser muitos menos mortes que aqueles 100 mil, 200 mil que eles falaram. Eles acham que vai ser menos de 60 mil mortes. Então isso é tipo um nível de gripe normal. Não que isso é uma gripe normal, mas o nível não vai estar tão alto. E eu acho que se a gente continua fazendo as precauções e ficar longe um do outro, vamos diminuir isso ainda mais. E até as internações do UTI, por exemplo, intubação disso, por exemplo, em Nova York, eles achavam que iam precisar de 40 mil ventiladores, né, aqueles de intubação, e também ventilators, né, tá muito menos que eles precisavam. Até o governador de Nova York devolveu 140 máquinas de um lugar que deu para ele, e foi lá em pessoa e agradeceu e deu de volta. Então, as notícias são boas. Se você olhar as notícias, você vê a parte boa nas notícias, mas a gente tem que falar com cuidado para o povo não ficar assim desesperado e começar a voltar tudo normal e estragar tudo que a gente ganhou. Com certeza, doutor. E a gente quer agradecer aí por sua participação, dando essas notícias aí diretamente de São Paulo para todos nós e dicas também, né, de como manter tudo higienizado e as atualizações aí diretamente do Brasil. Muitíssimo obrigado. Tenha uma ótima continuação da semana aí com toda a sua família e fiquem sãos e salvos. Tá bom, um abraço. Um abraço para todo mundo. Um abraço, doutor. Beijo, tchau. Um abraço virtual, um beijo virtual aí ao Dr. Richard Silva e também a toda a sua família que se encontra aí em São Paulo. E só para lembrar vocês, né, que nós temos aqui um pequeno gráfico falando para vocês, né, sinais comuns da infecção, né, são febre, tosse, diarreia, shortness of breath, né, que é uma respiração aí, falta de respiração ou dificuldade ao respirar e também sintomas gastrointestinais. Já os casos mais severos são pneumonia, também temos aqui síndrome respiratória grave, falha nos rins e também, né, que daí depois pode ocorrer a morte, né? E tratamento, não há vacinas ainda ou um antiviral disponível para tratar este novo coronavírus, mas os sintomas podem ser tratados
algumas medicações, como estávamos falando aí com o Dr. Richard Silva, a respeito da cloroquina, mas que está tendo um pouquinho de controvérsia aí com o uso de certos medicamentos. Então eu quero agradecer a todos vocês pela sintonia hoje no programa Tá Na Hora, com o Tá Na Hora do Doutor. Continuem lavando suas mãozinhas com água e sabão, continuem usando álcool gel e também fiquem em casa, sigam aí as ordens dos órgãos de saúde, né, que é o mais importante. E a gente se vê daqui a pouquinho no nosso boletim coronavírus de hoje, a partir das 14h, aqui com todas as informações e também atualizações diretamente aqui do aplicativo da Rádio Gazeta News e através também do Facebook Live. Tchau, tchau, obrigada pela sintonia. Rádio Gazeta News Informativa.